Opa pessoal, Luiz Previdente, legal estar aqui com vocês de novo. O assunto de hoje, desse vídeo, é o diagnóstico do campo esquelético, o diagnóstico da face. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como você identificar o paciente do padrão 2. Assista o vídeo completo, eu vou dar dicas para você identificar as estruturas anatômicas da face que compõem a posição que elas estão, que compõem o paciente do padrão 2. Tá joia? Outra coisa, se você gostou do vídeo, se você quer compartilhar, deixa lá nos comentários. Se você tem algum caso que você queira tirar dúvida, a gente está à disposição para a gente interagir através desses vídeos, valeu? Pessoal, estou aqui, Luiz Previdente, para falar hoje do diagnóstico facial, diagnóstico do campo facial, e a gente quer deixar claro hoje, através desse vídeo, como identificar o paciente do padrão 2. Ou que também você pode denominar classe 2 esquelética, tá certo? Então, eu quero passar para vocês as informações principalmente da análise subjetiva da face. A primeira dica fundamental é que o paciente do padrão 2 é mais fácil de você identificar em norma lateral, ou seja, na fotografia de perfil. Então, grava essa informação, ó. Paciente do padrão 2, eu identifico ele mais facilmente em norma lateral. Ah, mas por que isso aí, Luiz Henrique? Por que eu não consigo identificar o paciente do padrão 2 em norma frontal? Não é que você não consegue. Quando até uma dica, outra dica importante. Se você identificar um paciente do padrão 2 ou padrão 3 em norma frontal, é porque o problema é muito grave. Esse paciente tem uma discrepância muito grave. Mas o paciente do padrão 2 e padrão 3, por ele ter um problema sagital, ou seja, ó, vou ficar de lado aqui, ó, por ele ter um problema sagital, ou de profundidade, ou antero-posterior, se você quiser chamar, ele é mais fácil de identificar em norma lateral, no perfil, tá joia? Então essa é a primeira dica. E depois, uma dica fundamental, a característica primária do paciente do padrão 2 a paciente do padrão 2 apresenta convexidade facial, ou seja, a mandíbula está atrás da maxila, a mandíbula está atrás da maxila. Isso é muito importante você guardar. E lembrando que esse problema ele pode ser decorrente de uma maxila que está muito à frente ou de uma mandíbula que está mais atrás, o que é mais comum, ou a combinação dos dois, uma maxila, uma protrusão maxilar e uma retrusão mandibular. E é fundamental você determinar isso, se o problema está só na maxila, se o problema está só na mandíbula, ou se é uma combinação dos dois. Por que é fundamental? Porque o seu plano de tratamento e prognóstico mudam dependendo desse diagnóstico, tá certo? Então agora vamos dar informações para você de como reconhecer se esse problema está na maxila, através da análise subjetiva da face. Então, se você quer identificar uma protrusão maxilar, a protrusão maxilar ela pode levar a uma convexidade facial a um paciente do padrão 2. Você vai analisar as estruturas da face, ou as estruturas do terço médio da face, que são a projeção zigomática, a depressão infraorbitária, a linha de implantação do nariz e o sulco nasogeniano. Então vamos lá. Projeção zigomática. Nos pacientes que apresentam protrusão maxilar, essa projeção ela está excessivamente anteriorizada, ou seja, isso está muito evidente. O zigomático cresceu muito no sentido sagital, para frente. A depressão infraorbitária ela está muito aprofundada, é como se ficasse uma plataforma abaixo do olho, uma depressão infraorbitária aumentada, tá certo? Quando você olhar de perfil seu paciente também, essa linha de implantação do nariz, que é uma linha que se inicia no canto do olho e vai até a asa do nariz, ela vai estar muito inclinada para frente, ela vai estar muito oblíqua para frente, denotando um crescimento aumentado sagital da maxila, tá? Depois, o sulco nasogeniano vai estar muito aprofundado, ou seja, fica evidente que seu paciente
tem uma maçã do rosto muito evidente. Isso caracteriza uma protrusão maxilar, que pode configurar um paciente do padrão 2. Tá? E isso é fundamental, você determinar onde está o problema. Eu tenho um paciente do padrão 2, mas preciso definir se o problema está na maxila, na mandíbula ou na combinação das duas estruturas. Agora eu quero passar para você identificar quando há uma retrusão mandibular. E isso é mais comum nos pacientes do padrão 2. Então, a retrusão mandibular ela é principalmente caracterizada por uma linha queixo-pescoço curta. Vou repetir, ó. A retrusão mandibular é principalmente caracterizada por uma linha queixo-pescoço curta, tá? Aí, se você quiser lembrar de uma figura que a gente conhece, provavelmente muita gente conhece, que é um compositor brasileiro que ficou famoso lá em 1900 bolinha, chamado Noel Rosa. Então ele tinha uma micrognatia, ele tinha uma mandíbula muito pequena e quase nem tinha linha queixo-pescoço. Então a linha queixo-pescoço é fundamental. Outra estrutura que você vai analisar no paciente do padrão 2, que fica muito característica, é o ângulo queixo-pescoço. O ângulo queixo-pescoço quase fica inexistente, ele fica como uma curvatura suave, praticamente inexistente. Principalmente se o paciente engordar um pouquinho, o paciente do padrão 2 engordar um pouquinho, aí essa linha realmente fica inexistente, porque forma uma papadinha aqui e ele quase não tem linha queixo-pescoço. E a outra estrutura na mandíbula que você vai analisar através da análise subjetiva da face é o sulco mento-labial. Esse sulco ele é formado pela presença do mento, que cresceu sagitalmente, e pela inclinação dos incisivos. O que acontece? No paciente do padrão 2, como o mento é pouco presente sagitalmente, o lábio fica só suportado pelos incisivos. E aí o sulco mento-labial ele fica aprofundado. Então também é uma característica dos pacientes que apresentam retrusão mandibular. Ainda, ó, se você raciocinar um pouco mais, você vai concordar comigo que geralmente os pacientes do padrão 2 têm uma inclinação excessiva dos incisivos, que é até um conteúdo de um próximo vídeo, que a gente vai falar um pouco das compensações dentárias dos pacientes do padrão 2, 3, face longa, face curta. Então, ó, vamos voltar ao raciocínio aqui, ó. Sulco mento-labial. Se o sulco mento-labial é formado pela presença do mento e pela inclinação do incisivo, no paciente do padrão 2, que tem pouca presença da mandíbula, que a mandíbula tem um corpo curto, e junto com isso ele tem uma inclinação excessiva dos incisivos inferiores, esse sulco vai estar muito aprofundado, muito marcado na face. E isso caracteriza o paciente do padrão 2, retrusão mandibular. Então, só para a gente resumir aqui, a retrusão mandibular, na análise subjetiva da face, você identifica observando linha queixo-pescoço, ângulo queixo-pescoço e sulco mento-labial. Legal? Então agora você tem dados suficientes para determinar se o seu paciente tem uma protrusão maxilar ou se ele tem uma retrusão mandibular, ou a combinação dos dois. Em seguida, se você tem dúvida, você pode confirmar isso através da análise morfológica da teleradiografia lateral. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. E aí a gente vai confirmar para você e dar mais informações. Então, ó, não se esqueça, cara, se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho, interage aí com a gente, deixa seus comentários, se gostou do vídeo, se não gostou, coloca lá uma hashtag, adorei o vídeo. Se você tiver um caso também, que você queira alguma opinião nossa, a gente está à disposição para poder ajudar. Valeu? Então até o próximo vídeo, obrigado, tamo junto.